Você está quebrado. E sabe por quê? Porque ninguém te ensinou a verdadeira fórmula da riqueza. Eu sou Salomão, o rei mais rico que já existiu na face da terra. E hoje vou te entregar os segredos que transformaram um simples pastor em um império de ouro. Escute bem. Enquanto você corre atrás de dinheiro como um cachorro faminto, os verdadeiramente ricos seguem princípios que eu descobri há 3.000 anos. Eles não trabalham mais. O dinheiro trabalha para eles. Você quer continuar sendo escravo do seu salário? Quer morrer pobre enquanto outros vivem na abundância? Ou quer descobrir como eu construí riquezas que duraram milênios? A diferença entre você e um milionário não é sorte, é sabedoria. E a sabedoria que vou te ensinar hoje vale mais que todo o ouro do mundo. São os mesmos princípios que usei para acumular 400 toneladas de ouro por ano. Pare tudo agora, porque nos próximos minutos você vai aprender a fórmula exata que os ricos usam em silêncio. A mesma que está escrita na Bíblia há milhares de anos. Preste atenção. Sua vida financeira está prestes a mudar para sempre. Bloco 1. A sabedoria vale mais que todo o ouro do mundo. Escute bem. Quando Deus me ofereceu qualquer coisa que eu quisesse, eu poderia ter pedido ouro, poderia ter pedido exércitos, poderia ter pedido poder sobre todas as nações. Mas sabe o que eu pedi? Sabedoria. E você sabe por quê? Porque eu descobri um segredo que os ricos de hoje ainda não entenderam. A sabedoria não é apenas conhecimento, é poder multiplicado. É a diferença entre quem trabalha pela vida toda e morre pobre e quem constrói um império em poucos anos. Você quer saber a verdade? Todo milionário que conheço tem uma coisa em comum. Não é sorte. Não é conexões. É sabedoria aplicada. Quando pedi sabedoria, Deus ficou tão impressionado que me deu tudo o que eu não pedi: riquezas, honra, poder, fama, porque ele sabia que com sabedoria eu multiplicaria tudo. E foi exatamente isso que aconteceu. Em um ano, eu estava recebendo 400 toneladas de ouro. 400 toneladas. Você consegue visualizar isso? Mas aqui está o problema. Você está fazendo o contrário. Você corre atrás do dinheiro e ignora a sabedoria. É como tentar encher um balde furado. Não importa quanto você coloque, sempre vaza. Por quê? Porque você não tem a base, não tem o fundamento. Não tem a sabedoria que transforma centavos em fortunas. Provérbios 8, versículo 18 diz claramente: comigo estão as riquezas e a honra. A sabedoria não é opcional, é obrigatória. É o primeiro passo. É a fundação sobre a qual tudo se constrói. Você está tentando construir um arranha-céu na areia? Claro que vai desabar. Sabe qual é a diferença entre um operário e um empresário? O operário vende seu tempo, o empresário multiplica sua sabedoria, o operário pensa em horas, o empresário pensa em sistemas. O operário resolve problemas, o empresário previne problemas. Essa é a diferença da sabedoria. Você quer uma prova real? Olhe para os mais ricos do mundo. Eles não são os mais fortes, não são os que trabalham mais horas, são os que pensam diferente. São os que aplicam sabedoria onde outros aplicam força bruta. Bill Gates não construiu a Microsoft carregando pedras. Ele aplicou sabedoria a um problema global. E aqui está algo que vai chocar você. A verdadeira riqueza não vem do esforço, vem da sabedoria aplicada ao esforço. Você pode trabalhar 12 horas por dia pelo resto da vida e continuar quebrado. Mas com sabedoria, você trabalha 2 horas e ganha mais que em um mês inteiro. Isso não é magia, é princípio. A sabedoria te ensina a diferença entre ser ocupado e ser produtivo. Te ensina a diferença entre movimento e progresso. Te ensina a diferença entre trabalhar no seu negócio e trabalhar para o seu negócio. Essas distinções valem milhões. Quando você entende que a sabedoria é a fonte de toda prosperidade duradoura, tudo muda.
Suas decisões mudam, seus investimentos mudam, sua mentalidade muda. E quando sua mentalidade muda, sua realidade financeira muda junto. Mas isso é só o começo do que você precisa saber. Bloco 2. Esforço sem direção é desperdício de vida. Você está correndo na direção errada. E quanto mais rápido você corre, mais longe fica do seu destino. Isso é o que acontece quando você tem esforço, mas não tem sabedoria. É como dirigir a 200 km por hora para o lado oposto. A velocidade só aumenta o problema. A Bíblia é clara sobre isso. Sem visão, o povo perece. Sem direção, o esforço vira desespero. Sem sabedoria, o trabalho vira escravidão. Você está trabalhando ou está sendo trabalhado? Essa é a pergunta que separa os livres dos escravos financeiros. Vou te contar algo que vai doer. A maioria das pessoas trabalha mais que eu trabalhava e ganha infinitamente menos. Por quê? Porque elas confundem movimento com progresso. Elas acham que estar ocupado é estar produtivo. É o maior erro que alguém pode cometer. Ocupado qualquer um fica. Produtivo apenas quem tem sabedoria fica. Você conhece aquela pessoa que acorda às 5 da manhã, trabalha até meia-noite e continua quebrada? Eu conheço várias. O problema não é falta de esforço, o problema é falta de direção. É como um motor turbinado sem direção. Faz muito barulho, gasta muito combustível e não sai do lugar. A diferença entre ricos e pobres não é quantidade de trabalho, é qualidade de decisão. Um rico toma uma decisão e ela trabalha por anos. Um pobre toma 1000 decisões e nenhuma funciona. Por quê? Porque as decisões do rico são baseadas em sabedoria. As do pobre são baseadas em desespero. Sabe o que mais me impressiona? Pessoas inteligentes fazendo coisas burras com dinheiro. Médicos quebrados. Advogados endividados. Engenheiros sem dinheiro para pagar as contas. Como isso é possível? Porque eles têm conhecimento técnico, mas não têm sabedoria financeira. São duas coisas completamente diferentes. A visão é o que separa o empreendedor do empregado. O empregado vê o problema de hoje. O empreendedor vê a oportunidade de amanhã. O empregado vê custos. O empreendedor vê investimentos. O empregado vê riscos. O empreendedor vê possibilidades. Essa diferença de visão vale milhões. Você está olhando para os seus problemas ou está procurando oportunidades dentro dos seus problemas? Essa é a diferença crucial. Todo problema é uma oportunidade disfarçada. Toda crise é um negócio esperando para nascer. Toda necessidade é um mercado pedindo uma solução. Mas só quem tem visão enxerga isso. Quando você aplica sabedoria ao esforço, o impossível vira inevitável. Quando você combina trabalho com estratégia, milagres viram rotina. Quando você une força com direção, obstáculos viram trampolins. Mas, sem sabedoria, você está apenas se cansando sem sair do lugar. A pergunta que você precisa fazer agora é: sua vida tem direção ou só tem movimento? Você está construindo algo ou apenas sobrevivendo? Você está investindo em sabedoria ou apenas gastando energia? Porque a resposta vai determinar se você vai morrer rico ou pobre. E isso nos leva ao próximo segredo que poucos conhecem. Bloco 3. A excelência é a linguagem dos reis. Pare de fazer corpo mole. Pare de entregar trabalho meia boca. Pare de ser medíocre e depois reclamar que a vida é injusta. A vida não é injusta. Você que está entregando menos do que pode dar. E quando você entrega menos, você recebe menos. É matemática simples. Provérbios 22, versículo 29 diz algo que deveria estar gravado na sua mente. Quem é hábil em seu trabalho estará diante de reis, não diante de mendigos, não diante de pessoas comuns. Diante de reis. Você entende o que isso significa?
Excelência é o passaporte para círculos que o dinheiro comum não compra. Você quer saber por que algumas pessoas ganham 10 vezes mais fazendo a mesma coisa que você? Não é porque elas são mais inteligentes, não é porque elas tiveram mais oportunidades. É porque elas fazem com excelência o que você faz de qualquer jeito. A diferença está nos detalhes que você ignora. Deixe-me te dar um exemplo prático. 2 marceneiros fazem uma mesa. Um faz rápido, barato, funcional. O outro faz com capricho, atenção aos detalhes, acabamento perfeito. Adivinha qual cobra 10 vezes mais? Adivinha qual tem fila de clientes esperando? Adivinha qual dorme tranquilo sabendo que nunca vai faltar trabalho? A excelência não é sobre ser perfeito, é sobre dar o seu melhor consistentemente, é sobre fazer mais do que pediram, é sobre surpreender quando todos esperam o mínimo. É sobre ser confiável quando todos são descartáveis. Isso vale mais que qualquer diploma que você possa ter. Sabe qual é o problema da maioria das pessoas? Elas fazem apenas o suficiente para não serem demitidas. E o patrão paga apenas o suficiente para eles não pedirem demissão. É um círculo vicioso de mediocridade. Todo mundo fazendo o mínimo e reclamando dos resultados mínimos que recebem. Mas quando você decide ser excelente, tudo muda. Quando você transforma seu trabalho em arte, você não é mais substituível. Quando você supera expectativas, você não precisa implorar por aumento. As oportunidades correm atrás de você. Os clientes brigam para te contratar. Os patrões fazem loucuras para te manter. A mulher virtuosa de Provérbios 31 não era especial porque tinha sorte. Era especial porque fazia tudo com excelência. Cuidava da família com excelência. Administrava os negócios com excelência. Tratava os funcionários com excelência. E por isso prosperava em tudo que tocava. Você está trabalhando para impressionar ou trabalhando para sobreviver? Você está fazendo arte ou fazendo apenas o trabalho? Você está construindo uma reputação ou apenas cumprindo o horário? Porque a resposta determina se você vai viver como servo ou como rei. A excelência é uma escolha, não é talento, não é sorte, não é dom. É decisão. É acordar todo dia e decidir dar o melhor de si, mesmo quando ninguém está vendo. Especialmente quando ninguém está vendo, porque Deus sempre está vendo. E Ele recompensa quem honra o trabalho. Quando você trabalha com excelência, você não está apenas fazendo um trabalho, você está adorando através do trabalho, você está servindo através do trabalho, você está construindo caráter através do trabalho. E caráter é o que separa quem cresce de quem estagnou. Mas deixe-me te mostrar exemplos reais de como isso funciona. Bloco 4. Quando a fidelidade abre portas que o dinheiro não compra. Daniel estava no cativeiro, longe de casa, servo em terra estrangeira. Tinha todo o direito de fazer corpo mole, todo o direito de ser medíocre, todo o direito de reclamar da vida. Mas sabe o que ele fez? Decidiu ser excepcional mesmo na pior situação. E isso mudou não apenas sua vida, mas o destino de uma nação inteira. Enquanto todo mundo fazia o mínimo para sobreviver, Daniel fazia o máximo para servir. Enquanto todo mundo reclamava das circunstâncias, Daniel decidia ser fiel com o que tinha nas mãos. Enquanto todo mundo esperava as condições melhorarem para dar o melhor, Daniel dava o melhor para as condições melhorarem. O resultado? Em pouco tempo, ele estava interpretando sonhos para o rei. Estava aconselhando imperadores. Estava governando províncias. Tinha autoridade sobre homens que nasceram livres enquanto ele nasceu escravo. Como isso é possível? Fidelidade nas pequenas coisas te qualifica para as grandes coisas. Agora me escute bem. José foi vendido pelos irmãos, traído pelos patrões, esquecido pelos amigos, preso injustamente. Se alguém tinha motivo para desistir, era José. Mas sabe o que ele fez?
Decidiu ser excelente na casa de Potifar. Decidiu ser fiel na prisão. Decidiu servir com integridade até quando foi esquecido. E quando chegou a hora certa, em um único dia ele saiu da prisão para o palácio. Em um único dia passou de prisioneiro para governador. Em um único dia teve autoridade sobre todo o Egito. Por quê? Porque anos de fidelidade no escuro o qualificaram para brilhar na luz. Você está sendo fiel com pouco esperando receber muito? Ou está esperando receber muito para ser fiel com pouco? Porque essa é a diferença entre quem prospera e quem estagnou. A fidelidade precede a promoção. A integridade precede a autoridade. O caráter precede a conquista. A maioria das pessoas quer começar no topo, quer autoridade sem responsabilidade, quer recompensa sem sacrifício, quer colheita sem plantio, mas não é assim que funciona. Você precisa ser fiel com o que tem antes de receber o que quer. Precisa provar que merece antes de ser promovido. Daniel não buscou posição. A posição o buscou. José não correu atrás de cargos. Os cargos correram atrás dele. Por quê? Porque quando você é fiel, você se torna indispensável. Quando você tem integridade, você vira referência. Quando você serve com excelência, você vira autoridade. Sabe qual é o problema da maioria das pessoas? Elas querem recompensa de rei com atitude de servo preguiçoso. Querem salário de executivo com responsabilidade de estagiário. Querem tratamento VIP com comportamento comum. Mas a vida não funciona assim. Você recebe de acordo com o que entrega. A fidelidade é um ímã para oportunidades. A integridade é um ímã para pessoas de qualidade. A excelência é um ímã para recursos. Quando você tem essas três coisas, você não precisa correr atrás de nada. Tudo corre atrás de você. Portas se abrem. Pessoas aparecem. Recursos surgem. Você está sendo fiel onde está? Ou está esperando estar onde quer para ser fiel? Você está servindo com excelência na posição atual ou está fazendo corpo mole esperando a promoção? Porque sua resposta determina se você vai subir na vida ou vai continuar onde está. E tem mais coisa que você precisa entender sobre dinheiro. Bloco 5. O dinheiro é um servo terrível, mas um mestre ainda pior. Vou te contar algo que vai chocar você. Eu tive mais dinheiro que qualquer pessoa da minha época. 400 toneladas de ouro por ano. Palácios que levaram anos para construir. Tesouros que faziam reis visitarem só para ver. E sabe o que descobri? Que, quando você ama o dinheiro, ele te destrói por dentro. A Bíblia não diz que dinheiro é a raiz de todos os males. Ela diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É uma diferença gigantesca que a maioria das pessoas não entende. Dinheiro é uma ferramenta. Como um martelo. Você pode construir uma casa ou quebrar uma janela. Depende de como usa. O problema não é ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter você. O problema não é ser rico. O problema é ser escravo da riqueza. O problema não é prosperar. O problema é prosperar sem propósito. Porque quando você tem muito dinheiro sem direção, o dinheiro vira seu dono. Deixe-me explicar a diferença. Abraão era rico, mas usava sua riqueza para abençoar pessoas. Jó era rico, mas sua riqueza não definia sua identidade. Eu era rico, mas sabia que minha sabedoria valia mais que meu ouro. Quando você tem propósito maior que o dinheiro serve você. Quando não tem, você serve o dinheiro. Sabe por que tantos ricos são infelizes? Por que tantos milionários se suicidam? Por que tantas pessoas prósperas são vazias por dentro? Porque elas fizeram do dinheiro seu Deus. E quando seu Deus é dinheiro, você nunca tem o suficiente. Sempre quer mais. Sempre precisa de mais. Sempre está insatisfeito. A verdade é que você pode ter todo o dinheiro do mundo e ainda assim ser pobre,
pobre de propósito, pobre de significado, pobre de relacionamentos, pobre de paz. Porque existe uma diferença entre ser rico e ser próspero. Rico tem dinheiro, próspero tem propósito. Aqui está o teste definitivo. Se você perdesse todo o seu dinheiro hoje, quem você seria? Se tirasse sua conta bancária, seus carros, sua casa, o que sobraria? Se sua identidade está no que você tem, você está construindo sobre areia movediça. Quando a tempestade vem, tudo desaba. Mas quando sua identidade está no seu propósito, quando sua segurança está na sua sabedoria, quando sua força está no seu caráter, você é indestrutível. Podem tirar tudo de você, mas não podem tirar quem você é. E quando você tem essa base sólida, reconstruir é questão de tempo. O dinheiro deveria ser consequência, não objetivo. Deveria ser ferramenta, não finalidade. Deveria servir seu propósito, não definir seu propósito. Quando você entende isso, a relação com o dinheiro muda completamente. Você para de ser escravo e vira senhor. A prosperidade real não é ter muito dinheiro, é ter dinheiro suficiente para cumprir seu propósito sem se preocupar com dinheiro. É ter recursos suficientes para focar no que realmente importa. É ter liberdade financeira para viver de acordo com seus valores. Isso é riqueza de verdade. Você está usando dinheiro como ferramenta ou como bengala? Você está construindo com propósito ou apenas acumulando? Você serve ao dinheiro ou o dinheiro serve você? Essas perguntas vão determinar se sua riqueza será bênção ou maldição. E agora preciso te ensinar algo que as escolas nunca ensinam. Bloco 6. Ignorância financeira é mais perigosa que falta de dinheiro. Você pode ganhar 1 milhão e ainda assim acabar quebrado. Sabe por quê? Porque dinheiro sem sabedoria financeira é como dar uma Ferrari para um cego. Ele tem o veículo mais potente do mundo, mas não sabe para onde ir. E provavelmente vai se matar no caminho. Vou te dar estatísticas que vão chocar você. 70% dos ganhadores da loteria ficam pobres em 5 anos. 80% dos jogadores de futebol americano ficam falidos 2 anos depois de se aposentar. 60% dos médicos vivem de salário em salário. Como isso é possível? Ignorância financeira. O problema não é quanto você ganha. O problema é quanto você sabe sobre o que fazer com o que ganha. Um cara que ganha 5 mil e sabe administrar é mais rico que um cara que ganha 50 mil e gasta 60 mil. Matemática simples que a maioria não entende. Provérbios 4, versículo 7 diz: a sabedoria é o principal. Com isso, adquire sabedoria. Não diz que dinheiro é o principal. Não diz que sorte é o principal. Diz que sabedoria é o principal. Porque com sabedoria, você multiplica o pouco. Sem sabedoria, você perde muito. Deixe-me te explicar algo que vai mudar sua vida financeira para sempre. Existem apenas 2 coisas que você pode fazer com dinheiro: gastar ou investir. Quando você gasta, o dinheiro desaparece. Quando você investe, o dinheiro se multiplica. A diferença entre rico e pobre está em entender essa distinção. O pobre vê preço, o rico vê valor. O pobre pensa no hoje, o rico pensa no amanhã. O pobre compra passivos achando que são ativos. O rico compra ativos que geram renda passiva. O pobre trabalha pelo dinheiro. O rico faz o dinheiro trabalhar para ele. Você sabe a diferença entre ativo e passivo? Ativo é algo que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é algo que tira dinheiro do seu bolso. Sua casa é ativo ou passivo? Se você mora nela, é passivo. Ela só consome dinheiro. Se você aluga, é ativo. Ela gera dinheiro. Simples assim. A educação financeira não é sobre matemática complexa. É sobre princípios simples aplicados consistentemente.
É sobre entender que 10% de qualquer valor é seu. É sobre pagar a si mesmo primeiro. É sobre fazer o dinheiro crescer antes de gastá-lo. José sabia disso. Quando administrou o Egito, ele guardou 20% da produção durante 7 anos de fartura para sobreviver aos 7 anos de escassez. Enquanto outras nações morriam de fome, o Egito prosperava. Por quê? Gestão financeira com sabedoria. A formiga de Provérbios 6 também sabia disso. Trabalhava no verão para ter reservas no inverno. Não esperava o inverno chegar para se preparar. Se preparava quando tinha abundância para sobreviver quando houvesse escassez. Essa é sabedoria financeira básica que a maioria ignora. Você está gastando hoje o que deveria investir para amanhã? Você está preparado para as crises ou apenas sobrevivendo na abundância? Você tem reservas ou vive de salário em salário? Porque suas respostas determinam se você vai ser vítima das circunstâncias ou senhor das oportunidades. E tem mais coisa crucial que você precisa saber. Bloco 7. Todo empregado deveria pensar como empresário. Pare de pensar como empregado. Pare de agir como empregado. Pare de ter mentalidade de empregado. Porque enquanto você pensa pequeno, a vida te trata pequeno. Enquanto você age como servo, você recebe salário de servo. Enquanto você tem mentalidade de sobrevivência, você apenas sobrevive. Ser empreendedor não é sobre abrir empresa, é sobre ter atitude empreendedora, é sobre resolver problemas em vez de reclamar dos problemas, é sobre criar oportunidades em vez de esperar oportunidades. É sobre construir pontes em vez de encontrar muros. A formiga de Provérbios 6, versículos 6 a 8 é o exemplo perfeito. Ela não tem chefe mandando trabalhar. Não tem supervisor cobrando resultados. Não tem gerente controlando o horário. Mas trabalha mais que qualquer funcionário. Por quê? Porque tem mentalidade de dona, não de empregada. Deixe-me te fazer uma pergunta que vai doer. Se você fosse o dono da empresa onde trabalha, você contrataria alguém como você? Você pagaria seu próprio salário? Você estaria satisfeito com seu próprio desempenho? Se a resposta é não, você está sendo desonesto com seu patrão e consigo mesmo. O empreendedor vê oportunidade onde o empregado vê problema. O empregado reclama que não tem recursos. O empreendedor cria recursos com o que tem. O empregado espera instrução. O empreendedor toma iniciativa. O empregado faz o que mandam. O empreendedor faz o que precisa ser feito. Você quer uma prova disso? Olhe para qualquer pessoa bem-sucedida. Ela pode até ter carteira assinada, mas pensa como dona do negócio. Ela pode até ser funcionária, mas age como empreendedora. Ela pode até receber salário, mas tem mentalidade de investidora. Essa diferença mental vale milhões. A mentalidade empreendedora não é sobre ter negócio. É sobre ser proativo. É sobre ver soluções onde outros veem problemas. É sobre criar valor onde outros veem custos. É sobre construir sistemas onde outros veem trabalho. É sobre pensar em escala onde outros pensam em hora. Aqui está algo que vai chocar você. A maioria dos empregados trabalha 40 horas por semana durante 40 anos para ter 40% do que precisam para se aposentar. Enquanto isso, empreendedores trabalham 80 horas por semana durante 4 anos para ter liberdade financeira para o resto da vida. A diferença não está na quantidade de trabalho, está na qualidade do pensamento. O empregado troca tempo por dinheiro. O empreendedor cria sistemas que geram dinheiro independentemente do seu tempo. O empregado está limitado pelas horas do dia. O empreendedor multiplica seu tempo através de outras pessoas. Mesmo sendo empregado, você pode ter renda extra, pode prestar serviços no fim de semana, pode vender produtos online, pode desenvolver uma habilidade que gera dinheiro. Pode criar um pequeno negócio paralelo. A questão não é ter tempo.
A questão é ter vontade. Você está pensando como dono ou como empregado? Você está criando valor ou apenas cumprindo obrigação? Você está construindo seu futuro ou apenas pagando suas contas? Porque sua mentalidade determina seu destino financeiro. E as crises podem ser sua maior oportunidade se você souber como enxergá-las. Bloco 8. Crise é onde nascemos ou onde morremos. A crise não pergunta se você está preparado. Ela simplesmente chega, e quando chega, faz duas coisas. Revela quem você realmente é e cria oportunidades que não existiam antes. A questão é, você vai ser revelado como fraco ou como forte? Vai ver oportunidades ou apenas problemas? Provérbios 24, versículo 10 diz algo devastador. Se você fraqueja no dia da angústia, é porque sua força é pequena. A crise não cria caráter, ela revela caráter, não cria força. Ela testa a força que você já tem, não cria sabedoria. Ela mostra se você tem sabedoria ou não. José passou pela maior crise imaginável. Foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Trabalhou para um patrão que o acusou falsamente. Foi preso injustamente. Foi esquecido por quem prometeu ajudá-lo. Se alguém tinha motivo para desistir, era José. Mas sabe o que ele fez? Transformou cada crise em trampolim. Usou a escravidão para aprender administração. Usou a prisão para desenvolver relacionamentos estratégicos. Usou o esquecimento para se preparar melhor. E quando chegou sua hora, estava pronto para governar uma nação. A crise que deveria destruí-lo foi o que o preparou para o sucesso. Aqui está a verdade que ninguém te conta. Toda grande fortuna nasceu de uma grande crise. Todo império começou quando alguém viu oportunidade onde outros viam catástrofe. Todo breakthrough aconteceu quando alguém decidiu quebrar através dos obstáculos em vez de quebrar por causa dos obstáculos. A crise força você a sair da zona de conforto, obriga você a encontrar soluções criativas, empurra você para descobrir recursos que não sabia que tinha, revela talentos que estavam escondidos, desperta habilidades que estavam dormindo. A crise é a maior professora que existe. Durante a Grande Depressão, mais milionários foram criados do que em qualquer período da história anterior. Por quê? Porque quando todo mundo estava desesperado, alguns viram oportunidade. Quando todo mundo estava vendendo, alguns estavam comprando. Quando todo mundo estava desistindo, alguns estavam começando. A crise cria necessidades que não existiam antes, e toda necessidade é um mercado esperando uma solução. Durante a pandemia, quem se adaptou prosperou. Quem criou soluções para os novos problemas faturou milhões. Quem viu oportunidade digital quando todos viam apenas isolamento, construiu impérios. Mas a maioria das pessoas reage à crise como vítima. Reclama das circunstâncias, culpa o governo, culpa a economia, culpa a sorte, e enquanto perde tempo culpando, outros estão construindo soluções. Enquanto gasta energia reclamando, outros estão aproveitando oportunidades. A diferença entre quem prospera na crise e quem é destruído pela crise é mentalidade, é visão, é preparação, é caráter, é a capacidade de ver possibilidades onde outros veem apenas problemas. É a coragem de agir quando outros estão paralisados pelo medo. Você está se preparando para a próxima crise ou esperando ela passar? Você está desenvolvendo habilidades múltiplas ou dependendo de uma fonte de renda? Você está construindo reservas ou gastando tudo que ganha? Porque a próxima crise vai chegar. E quando chegar, vai revelar se você construiu sobre pedra ou sobre areia. Mas tem algo ainda mais importante que determina seu sucesso. Bloco 9. Sem propósito, riqueza é prisão dourada. Escute bem, eu tive tudo mesmo. Palácio que era uma cidade inteira. Tesouros que faziam rei chorar de inveja.
poder sobre milhões de pessoas, sabedoria reconhecida no mundo inteiro. Mulheres, banquetes, luxo sem limites. E sabe o que descobri no final? Que sem propósito tudo isso é vaidade. Quando você tem dinheiro sem direção, o dinheiro vira seu carcereiro. Quando você tem riqueza sem significado, a riqueza vira seu vazio. Quando você tem poder sem propósito, o poder vira seu peso. Porque no final das contas, se você não sabe por que está aqui, não importa o quanto tem aqui. A diferença entre acumular e construir é o propósito. Quando você acumula sem propósito, você vira escravo das suas posses. Elas te possuem mais do que você as possui. Quando você constrói com propósito, você usa suas posses como ferramentas para algo maior que você mesmo. Deixe-me te fazer a pergunta que mudou minha perspectiva. Se você morresse hoje, qual seria seu legado? O que você deixaria além de bens materiais? Que vidas você impactou? Que problemas você resolveu? Que diferença você fez no mundo? Se não consegue responder, você está vivendo sem propósito. Daniel tinha propósito claro: honrar a Deus mesmo em terra estranha. Por isso prosperou até no cativeiro. José tinha propósito claro: preservar vidas durante a fome. Por isso teve autoridade para salvar uma nação. Abraão tinha propósito claro: ser pai de multidões. Por isso suas bênçãos atravessaram gerações. Qual é o seu propósito? Por que você existe? Que problema você veio resolver? Que valor você veio agregar? Que legado você veio construir? Se não sabe, está navegando sem bússola. E quem navega sem bússola pode ter o melhor navio do mundo e ainda assim afundar. O propósito não é sobre você, é através de você. Não é para você, é por meio de você. Você é o canal, não o destino. Você é o instrumento, não a música. Quando entende isso, tudo muda. Sua relação com dinheiro muda. Sua motivação para trabalhar muda. Seu critério para sucesso muda. Pessoas com propósito não trabalham pelo salário, trabalham pela missão. Não acordam pensando no que vão receber, acordam pensando no que vão contribuir. Não se motivam por reconhecimento, se motivam por significado, e isso faz toda a diferença no resultado final. Quando você tem propósito maior que dinheiro, o dinheiro corre atrás de você. Quando você resolve problemas reais de pessoas reais, as pessoas pagam qualquer preço para ter acesso às suas soluções. Quando você serve com propósito, você não precisa vender. Os clientes imploram para comprar. O propósito também te protege das tentações que destroem pessoas ricas. Te protege da arrogância, te protege da ganância, te protege da corrupção, te protege do vazio. Porque quando você sabe por que está aqui, você sabe como viver aqui. Você está acumulando ou construindo? Você está trabalhando por dinheiro ou por propósito? Você está vivendo para você ou através de você? Suas respostas determinam se sua riqueza será bênção ou maldição, se será liberdade ou prisão. E isso nos leva ao último princípio que pode mudar sua vida para sempre. Bloco 10. Fé sem ação é filosofia vazia. Pare de orar pedindo milagre financeiro e comece a agir como quem tem fé de verdade. Pare de esperar que Deus faça o que Ele já te deu capacidade para fazer. Pare de usar oração como desculpa para a preguiça. A fé verdadeira produz ação. A fé falsa produz apenas palavras. Tiago 2, versículo 26 é cristalino. A fé sem obras é morta. Não é ineficaz, não é incompleta, é morta. Você pode orar 24 horas por dia pedindo prosperidade, mas se não agir com sabedoria financeira, vai morrer pobre rezando. Deus não é obrigado a abençoar sua preguiça. Deixe-me te explicar como a fé realmente funciona.
Quando você tem fé de verdade, você age de acordo com aquilo em que acredita. Se você acredita que Deus quer sua prosperidade, você estuda finanças. Se você acredita que Ele quer seu sucesso, você desenvolve habilidades. Se você acredita que Ele tem planos para a sua vida, você se prepara para esses planos. A fé ativa te faz investir em você mesmo, te faz buscar conhecimento, te faz sair da zona de conforto, te faz assumir riscos calculados, te faz trabalhar como se tudo dependesse de você e orar como se tudo dependesse de Deus. Isso é fé madura, não fé infantil. Quando eu pedi sabedoria a Deus, não fiquei sentado esperando ela cair do céu. Estudei, observei, pratiquei, apliquei, testei, ajustei. A sabedoria que Deus me deu, eu desenvolvi através da ação. Ele plantou a semente, mas eu tive que regar, cuidar e colher. Aqui está algo que vai chocar você. Deus não vai fazer por você o que você pode fazer por você mesmo. Ele não vai estudar por você, não vai trabalhar por você, não vai economizar por você, não vai investir por você. Ele te dá sabedoria, mas você precisa aplicar a sabedoria. A fé verdadeira te torna parceiro de Deus, não dependente de Deus. Te torna colaborador, não espectador. Te torna corresponsável pelos resultados, não apenas beneficiário dos resultados. Essa é a diferença entre maturidade espiritual e infantilidade espiritual. José não ficou na prisão orando para ser libertado. Ele serviu com excelência até que a libertação chegasse. Daniel não ficou no cativeiro reclamando da situação. Ele se destacou até que a promoção chegasse. Eles oravam, mas também agiam. Tinham fé, mas também tinham obras. A fé sem ação é presunção. É querer que Deus faça milagres para cobrir sua preguiça. É esperar que Ele abençoe sua irresponsabilidade. É pedir que Ele multiplique o que você não tem coragem de plantar. Mas não é assim que funciona. Milagre não substitui método. Sobrenatural não anula natural. Quando você combina fé com ação, acontecem coisas extraordinárias. Quando você ora e também estuda, Deus acelera seu aprendizado. Quando você ora e também trabalha, Deus multiplica seus resultados. Quando você ora e também investe, Deus abençoa seus investimentos. A parceria é poderosa. Você está orando ou apenas pedindo? Você está tendo fé ou apenas esperança? Você está agindo de acordo com suas orações ou contradizendo suas orações através das suas ações? Porque a resposta determina se suas orações serão respondidas ou ignoradas. E agora chegou a hora da aplicação prática. Bloco 11. Suas decisões de hoje determinam sua realidade de amanhã. Pare tudo agora. Pare e pense. Cada decisão que você toma hoje está construindo ou destruindo seu futuro financeiro. Cada real que você gasta está te aproximando ou te afastando da liberdade financeira. Cada hora que você investe está multiplicando ou desperdiçando seu potencial. A vida é a soma das suas decisões. Não é sorte, não é destino, não é coincidência. São escolhas, e toda escolha tem consequência. Toda ação tem resultado. Todo investimento de tempo, dinheiro ou energia produz algum tipo de retorno. A questão é, que tipo de retorno você está produzindo? Deixe-me te fazer perguntas que vão doer, mas que você precisa responder com honestidade. Suas decisões dos últimos 5 anos te levaram para mais perto ou mais longe dos seus objetivos financeiros? Você está construindo riqueza ou destruindo oportunidades? Você está investindo em ativos ou acumulando passivos? Olhe para sua conta bancária agora. Ela é o resultado das suas decisões passadas. Olhe para suas dívidas. Elas são o resultado das suas escolhas anteriores. Olhe para suas habilidades.
Elas são o resultado dos seus investimentos em conhecimento. Tudo na sua vida financeira é reflexo das suas decisões. Se você não gosta dos resultados que tem, precisa mudar as decisões que toma. Se quer resultados diferentes, precisa de ações diferentes. Se quer vida diferente, precisa de escolhas diferentes. Não adianta fazer sempre a mesma coisa esperando resultados diferentes. Isso é insanidade. Aqui está uma verdade devastadora. Você está a apenas 5 decisões corretas consecutivas de transformar completamente sua realidade financeira. 5 decisões apenas. A primeira, decidir estudar educação financeira. A segunda, decidir cortar gastos desnecessários. A terceira, decidir criar múltiplas fontes de renda. A quarta, decidir investir consistentemente. A quinta, decidir desenvolver habilidades que geram mais dinheiro. 5 decisões simples que a maioria das pessoas nunca toma. 5 mudanças básicas que separam os ricos dos pobres. 5 escolhas que determinam se você vai morrer trabalhando ou vivendo de renda. Mas você precisa decidir agora, não amanhã, não semana que vem, não ano que vem, agora. Porque cada dia que você adia essas decisões é um dia a menos para colher os resultados. É um dia a menos para construir o futuro que você quer. É um dia a menos para sair da situação financeira que você não quer. A procrastinação é o assassino dos sonhos financeiros. A desculpa é a linguagem da mediocridade. O depois eu faço é o epitáfio de quem morreu pobre. Enquanto você adia, outros estão começando. Enquanto você hesita, outros estão agindo. Enquanto você pensa, outros estão construindo. Suas decisões de hoje vão determinar onde você vai estar daqui a 10 anos. Se você continuar tomando as mesmas decisões que sempre tomou, vai continuar tendo os mesmos resultados que sempre teve. Se quer mudar sua situação, precisa mudar suas decisões. É matemática simples que poucos aplicam. Você vai decidir mudar agora ou vai continuar adiando? Vai tomar as decisões difíceis que te levarão à liberdade financeira ou vai continuar tomando as decisões fáceis que te mantêm na mediocridade? Porque essa decisão que você toma agora vai ecoar pelo resto da sua vida. Bloco 12. A hora de agir é agora, não quando você se sentir pronto. Escute bem, porque isso pode ser a última vez que alguém vai falar a verdade sobre sua situação financeira. Você nunca vai se sentir pronto. Nunca vai ter todas as informações. Nunca vai ter todas as condições ideais. Se esperar estar pronto para começar, vai morrer esperando. A hora de agir é agora, com o que você tem, onde você está. Eu poderia ter esperado ser mais velho para pedir sabedoria a Deus. Poderia ter esperado ter mais experiência para tomar decisões importantes. Poderia ter esperado condições perfeitas para construir o templo. Mas não esperei. Agi com o que tinha. E foi essa ação imediata que mudou minha história e a história de uma nação. Você quer uma prova de que está procrastinando? Quantos cursos você já comprou e não terminou? Quantos livros você começou e não acabou? Quantas ideias você teve e não executou? Quantos planos você fez e não seguiu? Quantas oportunidades você deixou passar enquanto se preparava? A preparação sem ação é autoenganação, é uma forma sofisticada de preguiça, é uma desculpa elegante para não sair da zona de conforto. Você não precisa saber tudo para começar. Precisa começar para saber tudo. O conhecimento vem através da experiência, não antes da experiência. Aqui está algo que vai chocar você. Todas as pessoas ricas que conheço começaram antes de estarem prontas. Começaram com medo, começaram sem dinheiro, começaram sem conhecimento completo, mas começaram. E foi começando que aprenderam. Foi agindo que cresceram. Foi errando que acertaram.
Os próximos 30 dias podem mudar sua vida financeira para sempre se você aplicar o que aprendeu hoje. Não em 6 meses, não quando tiver mais tempo, não quando as condições melhorarem. Agora, hoje, neste momento. Porque cada dia que você adia é um dia que seus problemas financeiros se aprofundam. Primeira ação: faça um orçamento real. Anote tudo que ganha e tudo que gasta. Segunda ação: corte 20% dos seus gastos não essenciais. Terceira ação: comece a guardar 10% de tudo que ganha. Quarta ação: estude 1 hora por dia sobre educação financeira. Quinta ação: desenvolva uma habilidade que pode gerar renda extra. São 5 ações simples que qualquer pessoa pode fazer. Não precisa de dinheiro para começar. Não precisa de permissão de ninguém. Não precisa de condições especiais. Precisa apenas de decisão. E decisão é algo que você toma em segundos, não em anos. Enquanto você está assistindo este vídeo, milhares de pessoas estão tomando decisões que vão torná-las milionárias nos próximos anos. Estão estudando enquanto outros estão assistindo televisão. Estão investindo enquanto outros estão gastando. Estão construindo enquanto outros estão reclamando. A diferença é ação imediata. Você pode continuar sendo espectador da prosperidade dos outros ou pode começar a construir sua própria prosperidade. Pode continuar fazendo planos que nunca executa ou pode executar um plano simples que funciona. Pode continuar sendo vítima das circunstâncias ou pode ser arquiteto do seu destino. A sabedoria que compartilhei com você hoje não vale nada se ficar apenas na sua cabeça. Só vale alguma coisa se chegar nas suas mãos, se virar ação, se virar mudança, se virar resultado. Eu não falei tudo isso para entreter você. Falei para transformar você. Mas a transformação depende da sua ação. Nos comentários abaixo, declare qual das 5 ações você vai começar hoje, não amanhã. Hoje, faça um compromisso público com sua mudança. Porque quando você declara publicamente, você se compromete verdadeiramente. E compromisso é o que separa quem muda de quem continua igual. O momento é agora. A decisão é sua. O futuro está esperando. Você chegou até aqui por um motivo. Não foi coincidência, não foi sorte, foi propósito. E agora você tem uma escolha que vai definir o resto da sua vida financeira. Você pode fingir que não ouviu. Pode fazer de conta que isso não é para você. Ou pode aceitar que chegou sua hora de quebrar as correntes da mediocridade financeira. Eu não falei tudo isso para impressionar você. Falei para transformar você. Os princípios que compartilhei construíram o reino mais próspero da história. Esses mesmos princípios estão disponíveis para você hoje. A mesma sabedoria que me levou a acumular 400 toneladas de ouro por ano está nas suas mãos agora. Mas sabedoria sem ação é filosofia vazia. Conhecimento sem aplicação é entretenimento caro. Você pode sair daqui inspirado e continuar broke. Ou pode sair daqui transformado e começar sua jornada rumo à liberdade financeira. A diferença é o que você faz nos próximos 5 minutos. Não espere segunda-feira. Não espere o próximo mês. Não espere as condições perfeitas. As condições nunca são perfeitas. O momento perfeito é agora, com o que você tem, onde você está. Começando hoje. Se quer continuar essa transformação, se quer mais sabedoria que converte teoria em resultado real, não hesite. Se inscreva agora neste canal. Ative o sininho. Porque o que compartilho aqui não é conteúdo comum. É sabedoria que transforma realidades financeiras. Sua vida está dividida em antes e depois deste momento. Antes de conhecer esses princípios e depois de aplicar esses princípios. A escolha é sua, mas escolha agora. Não amanhã, não depois, agora.
Porque cada segundo de hesitação é dinheiro perdido. Cada minuto de procrastinação é oportunidade desperdiçada. Cada hora de adiamento é futuro comprometido. Você nasceu para prosperar, não para sobreviver, não para se contentar, para prosperar. E prosperidade começa com uma decisão, sua decisão, neste exato momento.